Qualicast, o podcast da Qualicom. Aqui, o diálogo é estratégico. Oi, gente, eu sou a Amora e hoje a gente começa um novo projeto por aqui, o Qualicast, o podcast da Qualicom. Nesse nosso primeiro episódio, nós vamos falar sobre Setembro Amarelo. Para isso, convidamos a psicóloga doutora Priscila Zen para bater um papo e abordar esse tema. Olá, doutora Priscila, tudo bem? Seja bem-vinda ao nosso Qualicast. Eu que agradeço pelo convite. O Setembro Amarelo é uma data que a gente reforça muito a questão da prevenção ao suicídio. É um tema ainda bastante discutido, com bastante tabu. Então eu que agradeço o convite para poder passar essa mensagem e esses esclarecimentos para as pessoas. Ela é supervisora do Hospital Dia da Clínica Prisma, pós-graduada em Saúde Mental pela USP, formada em terapia cognitivo-comportamental, especializada em terapia familiar sistêmica e tem uma ampla experiência no tratamento de pacientes com transtornos mentais graves. Então, vamos conversar com alguém que tem autoridade no assunto, gente. Doutor Priscila, por que setembro foi escolhido como mês de prevenção ao suicídio? Setembro porque dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E foi uma iniciativa do CVV junto com o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria. E essa ideia começou em 2015. E o amarelo tem uma história bem interessante. O amarelo veio de uma história dos Estados Unidos. Tinha um jovem chamado Mike, que ele tinha 17 anos, e ele cometeu suicídio em 94. Ele era um rapaz muito habilidoso, ele restaurava automóveis e ele restaurou um automóvel, um Mustang 68 na cor amarela. E o Mustang ficou conhecido como Mustang Mike na época. E os pais dele, na verdade, eles não sabiam que o filho tinha sérios problemas, psicológicos, e eles não conseguiram evitar a morte. Então, no velório, os pais tiveram uma iniciativa de colocar vários cartões decorados com fitas amarelas e com uma mensagem: se você precisar, peça ajuda. E essa iniciativa foi um estopim importante nessa questão da prevenção ao suicídio, pois esses cartões eles foram indo nas mãos das pessoas que precisavam de apoio. E, em consequência dessa história, que é muito triste, foi escolhido como símbolo da luta de prevenção ao suicídio o laço amarelo. Essa história ela vem de muito tempo, de 94, mas aqui no Brasil começou em 2015, com a iniciativa do CZV, que é o Centro de Valorização à Vida, e o Conselho de Medicina também. Nossa, realmente não conhecia essa história. Muito bom esses esclarecimentos, saber a origem de tudo, Isso é muito bom. Aliás, esse é um tema muito pouco falado, O que você acha a respeito disso? Acha que precisamos quebrar esse tabu? Falar mais sobre depressão? A gente ter mais consciência disso? O suicídio ainda é um assunto proibido, A gente não tem grandes coberturas por parte da mídia, que na maioria dos casos acredita erroneamente que abordar o assunto é incentivar o suicídio. Então não existem muitas campanhas públicas para tratar o tema. O nosso país, ao contrário dos outros, ainda não tirou do papel sua estratégia nacional de prevenção ao suicídio. Então quando um assunto é tabu, ele não é discutido abertamente, não estudamos, não pesquisamos, jogamos para debaixo do tapete, Então o suicídio é um tema que deve ser abordado, as pessoas devem falar sobre isso, as pessoas devem entender do que está acontecendo com elas, que elas estão desgostosas da vida, que elas estão desesperançosas, para elas buscarem outros caminhos. Que quando uma pessoa pensa em suicídio, na verdade ela está pensando em acabar com o sofrimento dela. O suicídio vem do eu não aguento mais, eu tenho que parar com isso. Então, a morte é o único caminho que ela consegue ver para acabar com esse sofrimento. Deve se falar, deve ter muita campanha, muito esclarecimento. A gente tem que falar do assunto para as pessoas poderem trabalhar, poder entender o que está acontecendo e se cuidar. Sim, temos que sempre conversar. E falando nisso, como sabemos que precisamos de ajuda? Existem sintomas? Alguma coisa que a gente tem que prestar atenção? As pessoas que estão sob risco de suicídio, elas costumam falar bastante sobre a morte, sobre o suicídio. Elas começam a confessar que elas estão sem esperanças, que elas estão se sentindo culpadas, com falta de autoestima. Elas têm uma visão negativa da vida e do futuro. Então essas ideias, elas estão
expressas de forma escrita, verbal ou por meio de desenhos, muitas vezes. Geralmente as pessoas que estão com muito pensamento, com muita ideação suicida, que é a forma como a gente fala, elas têm algumas frases que elas falam: vou desaparecer, preciso sumir, quero sumir, vou deixar vocês em paz, eu queria poder dormir e nunca mais acordar, é inútil tentar fazer algo, eu só quero me matar. Elas vão soltando ao longo, né, da convivência com as pessoas alguns indícios de que a vida não está legal, de que ela não está feliz com aquilo. Além dessas frases que elas acabam soltando, tem a questão do isolamento, né? As pessoas com pensamento suicida, elas podem se isolar, elas não atendem os telefonemas, elas começam a interagir pouco nas redes sociais, ficam mais em casa fechadas no quarto, vão evitando atividades mais sociais, principalmente aquelas que elas gostavam de fazer. Então esse é um outro indício de que essa pessoa está precisando de ajuda, né? Muitas vezes as pessoas acabam não percebendo, vai perceber quando já está muito grave, mas isso tem um início muito sofrido e esses sintomas eles vão vindo com o tempo, muitas vezes por conta de um quadro depressivo, às vezes uso de drogas, uso de substâncias ou algum problema muito grave que aconteceu, términos de relacionamento. É muito comum as pessoas acabarem desenvolvendo essa ideação suicida, algumas agressões psicológicas, sofrimentos no trabalho. Podem ter diversas causas para essa ideação suicida vir. O que a gente precisa observar em relação aos sintomas são esses comportamentos que vão diferenciando daquela pessoa que era antes. Então a gente precisa ficar atento a esse isolamento, a essas frases, a uma baixa energia, muitas vezes a sintomas de muito cansaço, muita desilusão com as coisas, acaba faltando muito no trabalho também, tem ausência social, mas tem ausência muitas vezes no trabalho. Então, esses são os indícios de que a pessoa está precisando de ajuda. Você comentou que isolamento, né? Que as pessoas vão se isolando. E nesse tempo de pandemia, nesse tempo de crise que a gente está vivendo, a coisa deve se agravar, não é? Você tem percebido isso no seu dia a dia? Sim. Né, a pandemia realmente acabou gerando nas pessoas alguns sintomas, né? Inclusive na clínica Prisma, né, que é onde eu trabalho, tem uma demanda enorme de pessoas que desenvolveram depressão, né, por conta do isolamento, sintomas de ansiedade, muita ansiedade, de pânico, né? Então a gente tem recebido muitas pessoas sobre essa questão da pandemia, né, porque foi um isolamento obrigatório e é muito difícil muitas vezes da pessoa lidar, porque ela tem que lidar com uma série de questões da vida dela, do mundo e social, da família, né, de ter uma convivência mais próxima com a família, dentro de casa. Então realmente isso acabou se agravando sim com a pandemia. Observar todos esses sintomas e admitir, acho que é um primeiro passo, né, para a gente procurar algum tratamento. E por quais canais essa pessoa pode ser atendida? O SUS oferece esse tratamento? Existe uma terapia online? Ela é permitida? Nós temos vários canais, né? No SUS, a gente tem os CAPs, né, que são os Centros de Atenção Psicossocial, que cuida dos transtornos mentais. A gente tem as unidades básicas de saúde, tem as UPAs, tem o PS, né, para casos de urgência, muitas vezes. E temos o CVV, que é uma ligação gratuita, que justamente aborda essa questão do sofrimento e ajuda para essas pessoas que estão com muita ideação suicida. E tem as clínicas, né, de saúde mental, as clínicas psiquiátricas, tem tratamentos em clínica, com psiquiatra, com psicólogo. Na clínica Prisma, por exemplo, a gente tem tanto a parte de ambulatório, para quando o caso é leve, a parte de ambulatório é importante, onde faz o acompanhamento com o médico, que faz acompanhamento com o psicólogo semanal. Mas para casos muito graves, onde a pessoa já não está conseguindo se relacionar, já não consegue trabalhar, ela já está com muitos sintomas, a gente tem um trabalho que chama um trabalho de hospital-dia. É um trabalho de hospital-dia, onde a pessoa passa o dia todo conosco. Ela fica de segunda a sexta, das 9 às 17 horas, em tratamento intensivo. Então,
Então lá ela tem uma equipe multidisciplinar que vai acompanhar ela tem uma equipe terapêutica, ela tem enfermagem, ela almoça na unidade, ela faz atividade física, ela tem diversos grupos que vão promover o autoconhecimento, né? Vai ter essa psicoeducação do que ela tem, ela precisa entender o que ela tem, ela precisa saber o que está acontecendo com ela. Então a gente tem diversos grupos onde vai proporcionar para a pessoa esse autoconhecimento para que ela possa ir melhorando e criando estratégias para lidar com o seu transtorno. Então é um tratamento que dura em média uns 3, 4 meses, dependendo da gravidade do caso, e assim que ele vai melhorando, ele vai passando por algumas etapas no tratamento até ele conseguir ter alta e retomar a vida dele. Porque no nosso entendimento, e no meu entendimento principalmente, não adianta a pessoa estar com muitos sintomas graves e só tomar medicação e ficar em casa. Ela precisa de um tratamento mais intensivo para que ela possa entender o que está acontecendo e criar recursos para ela voltar para a vida dela. Então é extremamente importante buscar a ajuda e o tratamento necessário. Então esse tratamento é um tratamento particular e para convênio. Nas estratégias do SUS é o CAPS, que é um pouco parecido com esse tratamento do Hospital Dia, mas o Hospital Dia ele é mais intensivo em alguns casos, né, onde a pessoa ela precisa ficar todos os dias sobre tratamento. Então a gente aborda tanto o paciente quanto a família também. A família muitas vezes adoece junto, a família não sabe o que fazer, a família não sabe o que falar, a família não sabe como abordar. Então esse tratamento também inclui a família para ela aprender a como lidar com esse familiar que está adoecido. Hoje em dia, as empresas incluíram em seu calendário de comunicação interna algumas ações para conscientizar seus colaboradores também. Qual a importância dessa atuação corporativa em uma campanha como essa? A ideia é quebrar o tabu, é falar sobre o assunto, né? Para que as pessoas possam pedir ajuda e também que elas possam identificar quem perto delas, familiar, amigo ou até mesmo dentro do trabalho, pessoas que têm sintomas. Então, falar sobre o assunto é levar informação, é ir quebrando aos poucos esse tabu, porque existe tratamento. O que as pessoas precisam saber é que existe tratamento. E tem um fator muito importante. As pessoas que estão em sofrimento, elas precisam entender e aprendendo que tudo na vida passa. Com um bom tratamento, com bons profissionais, você pode mudar muitas crenças limitantes da sua vida para que você possa sair desse sintoma e buscar a felicidade, porque esse é o fim que todo mundo busca, né? Se sentir feliz, se sentir tranquilo, se sentir em paz. Quando a pessoa está sob esses sintomas, ela não consegue buscar ajuda, ela não consegue perceber que existem outros caminhos. Então, quanto mais se fala disso, mais você permite que as pessoas tenham acesso aos tratamentos e a falar sobre o assunto. E para finalizar, o que você diria para quem trata esse assunto ainda de saúde mental com descaso? Qual seria a sua mensagem final? A saúde mental ainda tem um grande estigma. As pessoas evitam, né, falar sobre o assunto. Por quê? Porque elas têm medo. O transtorno mental, ele assusta muito. Se você pegar na história, antigamente, não no passado tão longe, num passado ainda recente, o transtorno mental, ele era tratado com confinamento em hospital psiquiátrico, os famosos hospícios. Então, não falava-se tratamento. As pessoas eram taxadas como loucas. Então, quando você tem esse tipo de estigma, quando você tem esse tipo de abordagem, você assusta, né? As pessoas ficam com receio de passar por isso, porque antes não falava em tratamento, não se falava que isso era possível melhorar. Muitos transtornos não têm cura, mas tem tratamento, tem controle, né? Eu costumo muito fazer uma analogia com, por exemplo, quem tem uma diabetes. Você tem uma doença que ela não tem cura, mas ela tem controle. Se você fizer o tratamento adequadamente, você tem uma vida normal. Quem tem transtorno mental é a mesma coisa, né? Você tratando, você tem uma vida bacana, você pode ter qualidade de vida, você tem uma vida melhor. Antigamente não se falava em tratamento, as pessoas eram afastadas da sociedade. E hoje essas campanhas e todos esses esclarecimentos é para falar: existe tratamento, existe formas de você ficar melhor consigo mesmo. A minha mensagem é: falar é sempre a melhor solução. Procure ajuda, procure um profissional da saúde.
né? Se você não tem condições, procura o CVV, converse com um amigo, peça ajuda para os seus familiares ou para as pessoas mais próximas, mas peça ajuda. Vá entender o que você tem. Para você poder melhorar, você precisa se conhecer e entender do seu problema. E aí sim você vai ter uma qualidade de vida, né? Porque existem outros caminhos. A morte não é a solução. A morte não vai acabar com o seu problema. Vamos aprender a enfrentar isso de outra maneira, de uma maneira que você possa ficar feliz consigo mesmo. Acho que essa é a mensagem, né? A gente levar essa esperança para as pessoas que estão acometidas desse sofrimento. Bem, tá acabando o nosso primeiro Qualicast. E aí, curtiu? Se você acha que esse conteúdo pode ajudar alguém que você conhece, compartilha nas redes sociais. Valeu, gente. Até o próximo episódio. Qualicast, o podcast da Qualicom. Aqui, o diálogo é estratégico.